Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos iniciar mais uma lição. Gostaria de convidar a todos para, nesta aula de hoje, prestar atenção. Nós vamos estudar as lições 8 e 9, Teologia Exegética, Teologia Prática, dando fim aos fundamentos, aos princípios da teologia. Como falei na aula anterior, que são 4 princípios que nós estamos estudando. A aula passada falamos sobre a teologia dogmática e a teologia histórica, e hoje vamos estudar a teologia exegética e a teologia prática, fechando a unidade 3 de edifício. Próxima aula, aula número 7, se Deus quiser, em nome de Jesus, estaremos dando início à unidade 4, processo, mais 2 lições, e por fim, na aula 8, para meditar, terminando assim o nosso livro. Queridos, página número 132, onde tudo começa no nosso livro, revisando alguns conceitos. Diz o nosso comentarista do livro, irmão Gunnar Berg: todas as vezes que nós estudamos a disciplina hermenêutica bíblica, a maioria dos alunos tem uma mesma confusão, um mesmo pavor, que é a confusão que é entre hermenêutica e o que é exegese. O pavor é com a exegese, não com a exegese, com a exegese. Como está aí no slide, a confusão que existe entre ambas. A primeira deve ser buscada, exegese, e a última deve ser temida, que é a exegese. Então vamos a alguns conceitos. Hermenêutica é o conjunto das regras e também do método para a interpretação dos textos. E aqui nós temos que ter o maior cuidado quando se fala em hermenêutica, né? No nosso caso, a hermenêutica, ou esse conjunto de regras e o método para a interpretação dos textos, no nosso caso, a Bíblia, a palavra de Deus. A origem da palavra, ela é grega, deriva do nome de um dos deuses mitológicos, que é Hermes, mensageiro. Era, na mitologia grega, um dos deuses do Olimpo, filho de Zeus e de Maia, possuidor de vários atributos. Com o advento do cristianismo, chegou a ser comparado a Cristo em sua função de intérprete da vontade, da palavra, do Logos. Então, quando você fala em hermenêutica, essa coisa boa, que é um conjunto de regras e métodos para interpretação, a etimologia da palavra, proveniente do grego, de um dos deuses do Olimpo, da mitologia grega, chamado Hermes. Muito bem, queridos, diferentemente do que nós notamos com a palavra teologia, hermenêutica aparece no texto bíblico nas formas de explicar e interpretar em ao menos 14 vezes, como, por exemplo, está escrito em Lucas 24 e 27, quando o escritor diz: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Então, nós temos aí o termo, a palavra hermenêutica na Bíblia Sagrada, diferente de teologia, que nós não temos essa aplicação direta na palavra. A exegese isso, aqui no slide está bem explicativo, coisa de explicar, de expor a palavra, né? Então, dá o sentido de tornar claro o sentido do que é dito, explicar, expor, traduzir para a língua nativa de alguém a palavra hermenêutica. Já a exegese, por sua vez, é a prática hermenêutica, ou seja, é o exercício do método interpretativo. É também uma palavra grega,
significa narrar ou expor. Alguns teólogos, alguns escritores, certo, usam outra acepção para a exegese, certo, utilizando o termo trazer para fora. Então, assim, ao praticar a hermenêutica, ao fazer exegese, estamos trazendo à luz qual é a mensagem de Deus registrado na Bíblia Sagrada. É uma coisa boa de se fazer. Agora, a exegese é possível que, quando se fala em exegese, você sinta algum incômodo, né, com a palavra, e que muitas vezes nós praticamos a exegese quando fazemos exegese. Como assim? Não adianta correr, né, calma, sem rodeios, tá certo? O que é exegese? A exegese, de acordo com o livro, é conduzir para dentro do texto as nossas próprias impressões como leitores, certo? Aqui vem a primeira preocupação, cuidados que temos que ter. Não acreditar em tudo que sua mente produz. Muito cuidado. Segundo, a verdade não é sua, a verdade é a da palavra. Tá certo? Então aprenda a conviver com a exegese, ao invés de temê-la, já que nós a fazemos quando vamos fazer a exegese, porque todos nós temos as nossas próprias impressões dentro do texto quando estamos lendo. Isso é uma verdade. A exegese é conduzida para dentro dos textos nas nossas próprias impressões. Você lê e você tem na sua mente aquilo que você consegue captar, consegue conduzir, consegue, certo, lendo, produzir na sua mente. Ninguém consegue ser imparcial quando está lendo e, consequentemente, escrevendo. Então, ao invés de temer a exegese, devemos aprender a conviver com ela. Afinal de contas, como diz o Descartes, penso, logo existo. Tá certo? Vamos ter, então, essa preocupação com a exegese, não apenas de temê-la, mas de aprender a conviver com ela. Queridos, além da exegese, nós temos uma coisa que é preocupante. Esta sim é preocupante, que é a heteroexegese. Depois de chamar a teologia sistemática de teologia dogmática, de definir teologia como conhecimento e não simplesmente estudo sobre Deus, e de assumir que todos nós somos teólogos, agora, essa proposta, a partir de agora, aquilo que você chamava de exegese, será tratado por heteroexegese. E o que é isso? Nada mais é do que, está aqui no slide, a interpretação bíblica desencaminhada dos caminhos das regras hermenêuticas. Então, todas as vezes que nós vamos falar sobre interpretação bíblica, que está fora das saudáveis regras da hermenêutica, nós estamos indo a um caminho que nós chamamos de heteroexegese. Não pode ser confundida a heteroexegese com a exegese, posto que essa é a pessoalidade do intérprete, a exegese, certo? A exegese só culmina com a heteroexegese quando a subjetividade do intérprete compromete o resultado final do exercício interpretativo. Como assim? É quando, de forma não consciente, você produz algo que vai além, muito além do que está escrito e até mesmo subentendido no texto. É a criatividade do homem, a subjetividade de interpretar alguma coisa de acordo com suas convicções, com seus achismos. Isso é altamente perigoso para o teólogo. Então, estudante de teologia, a exegese que nós praticamos quando lemos um texto, quando produzimos textos, que
é, são as nossas próprias impressões como leitores, nós temos que aprender a conviver com elas. Já a heteroexegese, não. Nós temos que ter o cuidado, tá certo? Todas as vezes que você ouvir, eu particularmente, quando eu vejo alguém que está pregando, ensinando, falando sobre a Bíblia Sagrada, que vem falar sobre termos originais no Antigo Testamento, como hebraico, morro de medo. Porque muitas vezes a pessoa não sabe sequer o que está falando, pegou de algum outro comentarista, não sabe nem se é verdadeiro e começa a fazer a sua exegese. Daqui a pouco ele começa a dizer assim: porém eu acredito, eu penso. Aí começa a desencaminhar dos caminhos das regras da hermenêutica. Aí deixa de estar fazendo a exegese para estar fazendo a heteroexegese. E aí vem, meu irmão, com aquelas criatividades, aqueles marabalismos teológicos incríveis que acabam deturpando por completo aquilo que a palavra estava querendo de fato nos revelar. Então, temos que ter esse cuidado com a heteroexegese. Procure fazer, ao invés da hetero, a ortoexegese. Aí aqui, a exegese, na verdade, é a ortoexegese. O bom resultado exegético, que considera o que a Bíblia diz de si ao se auto-interpretar. É um dos princípios da hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, para interpretar a Bíblia, devemos tomar a hermenêutica, regras e método, como parâmetro para a nossa exegese, que é a prática da hermenêutica. Então, vamos ter este cuidado, tá bom? Devemos estudar a Bíblia assim, em conformidade com as regras da hermenêutica. Agora, se o camarada ele sai do texto bíblico e vai para a sua pessoalidade na exegese, acaba culminando com a heteroexegese, que é a interpretação errada, quando o que devemos de verdade alcançar é a ortoexegese, o sentido original pretendido pelo autor quando escreveu os seus escritos. Então, vamos ter o cuidado com a heteroexegese para não praticá-la e vamos procurar fazer a ortoexegese. O nosso autor também fala sobre a exegese pastoral. O pastor também deve ser um exegeta, pois lida com o texto bíblico e precisa interpretá-lo de forma apropriada com vistas à exposição da palavra. Então, alguns cuidados que o pastor deve ter. Por quê? Queridos, mais importante que ter onde pregar é ter o que pregar. Então, se você não tem o que pregar, se não é um bom exegeta, não interpreta bem as escrituras, aí o seu ministério está fadado ao insucesso. Insucesso. Então, vamos ter cuidado. Primeiro, para que nós possamos ser um bom exegeta como pastores e interpretar de forma apropriada o texto sagrado, para poder fazer uma boa exposição da palavra, primeiro devemos identificar as relevâncias doutrinárias do texto, avaliar a importância doutrinária da passagem. Isso é muito importante. Por quê? Quando nós identificamos as palavras de importância doutrinária, as expressões que nos aproximam das disciplinas teológicas merecem atenção redobrada na hermenêutica pastoral. Quer ver um exemplo? Como vamos falar sobre eleição, quando vamos falar sobre predestinação, algumas palavras como ressuscitou, morte, graça, inspirada. Então, tem uma lista inesgotável de termos que conhecemos dos estudos sistemáticos que são feitos desde os seminários e que agora servirão como pistas a serem seguidas dentro do texto. Então, temos que ter este cuidado, tá bom? Temos que identificar as relevâncias doutrinárias do texto para depois chegar ao segundo ponto, que é identificar as relevâncias éticas do texto. Avaliar a importância da passagem e considerar o valor daquelas doutrinas para as vidas das pessoas.
para retirar do texto princípios para aplicar na nossa vida. Então não é só ler, interpretar e expor, tem que ter uma aplicação direta na vida das pessoas. Então, nós vamos procurar identificar as palavras importantes doutrinárias do texto e vamos retirar do texto esses princípios para aplicar na nossa vida. Tá bom? Então, vamos ter esse cuidado. E por fim, evitar preciosismo exegético. Como assim? Evite a tecnicidade exegética em suas mensagens. Não tenha medo de textos difíceis, mas evite tecnicidade exegética, tá bom? É um conselho de amigo. O público-alvo nem sempre é alcançado pelo pregador. A mensagem deve ter suas características niveladas ao público, tá certo? Temos que ter esse cuidado. Por quê, meus queridos? Olha, algumas análises bíblicas e linguísticas em abundância, às vezes, ela força as pessoas que estão lhe ouvindo a tentar entender, mas não conseguem. Então, um culto, ele pode ter sido assim, uma palavra extraordinária, um culto memorável, mas se alguns irmãos tiverem aquele culto, se eles caírem no sono, ou se eles saírem do culto, mesmo que não tenham dormido sem entender nada, então o culto foi bom para muita gente, menos para o público-alvo, para as pessoas que realmente deveriam ser impactadas, alcançadas pela mensagem. Então o pastor tem que ter esse cuidado na sua exegese. Vamos pegar, avaliar a importância doutrinária das passagens, palavras que têm importância doutrinária no texto, identificar essas relevâncias éticas para retirar do texto princípios para aplicar na nossa vida, na vida dos irmãos da igreja, e evitar o preciosismo exegético, porque muitas pessoas vai para a igreja, escuta a pregação, mas não entende nada do que foi pregado. Então, evite tecnicidade exegética em suas mensagens, mas não tenha medo dos textos complicados. A opção mais fácil é comentá-los bem superficialmente e avançar para os versículos mais digeríveis. Certo? É o que nós desejamos com nossa exegese pastoral. Queremos fazer Cristo conhecido, mas não torná-lo famoso. Vamos evitar esse preciosismo exegético que superabunda em tecnicidade, em termos teológicos, mas que não atinge o alvo específico que nós procuramos, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seguinte, o que a exegeta procura? O sentido original pretendido pelo autor e as suas implicações. Qual o alvo do intérprete bíblico? O sentido original pretendido pelo autor. Meus queridos, muitas coisas, muitas considerações, muitos exemplos de como fazer, como não fazer, nós aprendemos, certo, durante a nossa carreira ministerial de pregador, de exegeta, de estudante, mas nem todos os estudantes conseguem assimilar alguns objetivos propostos em algumas matérias. Então, dentre elas, essas coisas de pressupostos metodológicos da disciplina. O esforço é muito grande para que todos saibam o sentido original pretendido pelo autor e suas implicações, mas infelizmente nem todos conseguem. Então, para isso, temos que fazer uma boa exegese com os princípios hermenêuticos, com os métodos de interpretação corretos, para evitar de fugirmos daquilo que o autor pretendia repassar para a gente e as implicações que isso pode acarretar se nós falharmos, tá bom? Muito cuidado. Segundo, para ser espiritual não é necessário espiritualizar o texto bíblico, tá certo? Tenha muito cuidado. Por quê, meu querido? Porque
quando você vai pegar um texto bíblico e vai espiritualizá-lo, né, você começa a tirar, isso é verdade, né? Aquilo que o autor queria, pretendia com a mensagem, e você no afã de querer espiritualizar o seu culto, a sua palavra, você acaba fazendo isso também no texto. Tem coisas na Bíblia que não se deve espiritualizar. Você vai pregar, sei lá, de repente sobre água, sobre pedra, né? Aí tem gente, irmão, que tem gente que pega aquelas nuances do texto e tenta espiritualizar, tá? Quando você pega, por exemplo, o desafio de Elias, os 450 profetas de Baal, né? O camarada pegou aquelas pedras que ele fez, né? Colocou ao redor do altar, e os cântaros de água que colocou ali para escorrer a água, é todo no sacrifício. O camarada foi e disse, né, o que significava cada cântaro daquele, cada pedra daquela, né? E o camarada começa a espiritualizar as coisas, que na verdade não existe essa espiritualidade, tá bom? Tem que ter cuidado, porque leva tempo, isso é uma verdade, leva tempo, mas um dia a gente cresce, amadurece e aprende que determinadas coisas na Bíblia não significam uma coisa aquilo que elas são. Por exemplo, quando o cabra vai pregar sobre jarro, o que é um jarro para a Bíblia? O que significa jarro na Bíblia? Jarro é jarro. O que significa água na Bíblia? A água significa coisa limpa, uma coisa pura. A água significa água, né? Agora tem pregador, irmão, que alegoriza tudo. Isso é muito perigoso. As alegorias são muito fáceis de ser criadas. Muito mais fácil que um processo exegético. Então quem trabalha com alegoria só depende da sua criatividade. E quando pega uma igreja, irmãos, de pessoas incautas, né? De pessoas que não entendem, que não estudam, que não sabem de fato o que significa, acaba acreditando que aquilo é uma verdade. Então, o hermeneuta bíblico precisa de muitas horas de estudo, de oração, de ousadia para pregar. E é por isso que as alegorizações são a escolha dos aventureiros a quem nós muitas vezes emprestamos os nossos púlpitos. Então, contente-se com isso. Quando existir alguma tipologia ou simbologia qualquer, a própria Bíblia dará conta desses resultados hermenêuticos. Tá certo? Vamos evitar, tá bom? Muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Agora, qual a solução? A solução não é racionalizar. Demitologizar o texto bíblico foi a solução encontrada por muitos teólogos para resolver o problema da alegorização. Nós temos aqui o expoente mais notório, que é Bultmann, consiste em eliminar da narrativa o miraculoso. Os milagres nesse contexto seriam histórias fantasiosas, apenas metáforas. Agora, qual é o cuidado que nós devemos ter? Pensamento de Justo Gonzalez. Reinterpretar a mensagem do Novo Testamento para uma época na qual não se pensa em termos mitológicos. O que é isso? Queridos, você não pode eliminar da narrativa bíblica o que ela tem de maravilhoso, encarando os milagres não como fatos, mas como histórias fantasiosas. Para esses demitológicos, certo? Milagres são metáforas. Essa abordagem hermenêutica pretende separar a história dos preceitos religiosos dentro da narrativa bíblica. E Bultmann introduziu o termo demitologização, mas a ideia já tem precedente. Tem um homem chamado Spinoza, que também fazia isso. Ele cria que o colegiado de instrutores bíblicos era ignorante demais para saber a verdade dos fatos. Logo estariam propensos a interpretar como um milagre qualquer acontecimento natural que lhe fosse incompreensível. E outros homens, como Kant, o Novo Testamento foi escrito para substituir o Antigo, para enfatizar a religião moral com vistas à vida correta. Então, são os argumentos de Kant. Quem acreditar no que Immanuel Kant escreveu, abandonará regras claras e diretas como o diálogo, como o decálogo,
em favor de uma prática de vida politicamente correta e de conceitos éticos elásticos e perigosos. Por fim, o Buda, as escrituras não se coadunavam à realidade científica do homem moderno. Os milagres deveriam ser interpretados como mera religiosidade. Esse teólogo alemão conseguiu piorar um pouco mais as coisas ao propor essa demitologização das escrituras. Ele entendia que viver segundo as escrituras implicava grande sacrifício, um jugo insuportável à humanidade, como por exemplo, não dispor de energia elétrica, dos meios de comunicação modernos ou dos recursos da medicina, pois estas coisas seriam incompatíveis com a expectativa de ver milagres acontecer. Resumindo, o pregador, alegorizador, e ele espiritualiza o literal, e o teólogo demitologizador desmistifica o sobrenatural. E o que é pior dos dois? A demitologização, porque a alegorização é coisa de menino na fé, que podem ser instruídos, mas quando você demitologiza, aí você não é mais menino na fé, já é um defunto na fé. Não sei se nós poderíamos ressuscitar uma pessoa que se encontra aos seus próprios olhos sábios, quando não acredita mais em nada, só naquilo que ele tem em mente. Isso é perigoso, muito, muito perigoso. Então, não tenha medo da tradição hermenêutica. Devemos buscar o sentido original pretendido pelo autor. É pelo que procuramos ao interpretar o texto sagrado. É o que Deus tinha a intenção de dizer através do autor bíblico. Assim, nossa exegese, inclusive a exegese, não se converterá na heteroexegese, naquilo que é ruim para nós, tá certo? Não vamos ter essa coisa o falso dogma, é toda afirmação provida por algum grupo religioso para tentar justificar um engano. Vamos evitar confusões, devemos sempre especificar se estamos falando dos dogmas falsos inventados para justificar as tradições ou da verdade dogmática. O objetivo de nossa exegese, o sentido original pretendido pelo autor. É pelo que procuramos ao interpretar o texto sagrado. Então, quando nós descobrimos, quando buscamos entender as escrituras através da própria escritura, é o que nós devemos ter em mente. Vamos ter esse cuidado. Então, vamos ter esse cuidado de fazer a boa hermenêutica, certo? Praticá-la através da exegese e ter o cuidado de praticar a que nós chamamos de ortoexegese e não praticar a heteroexegese e aplicar aquilo que devemos buscar dentro da exegese, dentro da hermenêutica, e aplicar na vida das pessoas, que é o nosso público-alvo, para entender, compreender o que de fato o autor queria repassar quando escreveu o texto sagrado, tá bom? Segundo, teologia prática, o cotidiano da igreja. A teologia prática diz respeito ao servir à igreja, está alicerçada na reflexão teológica, mas não como um fim em si mesmo. É o que diz o nosso irmão Gunnar Berg, a partir da página 146 do livro. Vamos adiante. A teologia precisa ter serventia à igreja, o que depõe contra o exercício intelectual com fim nele mesmo. Não ser útil é a causa mortis da teologia. Além de afirmar a verdade, a teologia deve interpretá-la. Qualquer sistema teológico, meus queridos, por melhor que seja, como produto do pensamento humano, é sujeito aos destemperos dos homens. Um sistema teológico útil deve ser capaz de honrar duas necessidades elementares: afirmar a verdade do Evangelho e interpretar esta verdade. Isso sempre e a cada geração.
Os seus fundamentos estão na revelação, mas é no tablado do presente que ela precisa, como diz o nosso irmão Gunnar Beck, valsar, estar em cima, literalmente, tá certo? Vamos ter esse cuidado. Por quê? Porque, meu irmão, se nós dermos um passo para trás, vamos olhar através dos espelhos retrovisores da história a verdade, e quando damos um passo para frente, nós temos que fazer a interpretação dessa verdade que nós vimos lá atrás, que é o texto sagrado. Então, para preservar a sua utilidade, a teologia deve, de forma habilmente, comunicar a verdade eterna aos homens mortais, que nós chamamos aqui de teologia transcendentes e a teologia imanente, tá certo? É o que nós vamos falar aqui lá na frente. Então, a finalidade da teologia é a afirmação da verdade da mensagem cristã. Ela é o evangelho em discurso, é a boa nova em pregação, é o ensino em amor não em pressupostos, um sistema teológico útil, portanto, deve ser capaz de honrar duas necessidades elementares. Então, resumindo, que é afirmar a verdade do evangelho e interpretar essa verdade, isso sempre a cada geração. Perigo à vista, nós temos aqui o fundamentalismo e o contemporaneísmo. O que é o fundamentalismo? Não expressa plenamente a verdade ao tempo presente, porque está mais preso ao passado que à eternidade. E o contemporaneísmo hesita, pois se desprende das amarras eternas e solta a especulação. Tristemente, após 2 milênios de teologia cristã, ainda não somos corajosos o suficiente para dizer que nos basta a verdade e só a verdade. Palavra do autor do livro, Gunnar Beck. 2 milênios depois. Infelizmente, isso acontece. Seguindo, elaboração da teologia prática. Foi elaborada no princípio do século XIX, mas remete aos tempos de Martinho Lutero na busca por uma vida cristã autêntica. Fazia-se necessário responder aos anseios da Idade Média, pois ser cristão tinha a ver com nascimento, não com convicção. Esse movimento favoreceu um sentido para conhecimento fundamentado na Bíblia, ou seja, na Palavra de Deus. Mas na Alemanha do século XIX, os seminários estavam deixando de prestar serviços à igreja, pois a teologia foi rebaixada à filosofia. Isso aconteceu por causa da ânsia por uma teologia científica a fim de favorecer preciosismos argumentativos. E a teologia prática surge como disciplina capaz de unir a fé e o saber, a igreja e o seminário, o pastor e o teólogo, liberando totalmente as amarras que prendia o liberalismo teológico, tá certo? Vamos ter esse cuidado. A teologia prática no século XIX. O homem a quem se atribui a elaboração mais recente dessa teologia, é esse camarada aí que está no slide. No ano de 1810, em Berlim, se posicionou contrário à disciplina que estava elaborando por não ter serventia. O exemplo maior de teologia prática é o próprio Jesus, que agia para que as pessoas fossem perdoadas, que as pessoas fossem curadas, que as pessoas de fato fossem salvas. Então, não seria interessante se nós pudéssemos convencer as pessoas, quando do estudo sobre a Trindade, o entendimento pleno desse mistério é reservado à eternidade, mas o relacionamento com o Trino Deus é para agora. E a teologia prática, ela acampa essas linhas gerais. Temos dentro da teologia prática, por exemplo, as disciplinas apologética, liderança cristã, evangelismo, missões, didática, ética, aconselhamento, administração eclesiástica e o próprio assunto tratado nesse livro a identidade teológica. Agora vem 2 observações e uma conclusão. Qualquer disciplina pode ser aprendida e se tornar útil desde que seja aprendida com um fim, até mesmo o grego do Novo Testamento. A Trindade deve ser motivo de estudo bíblico, mas principalmente de intimidade com Deus, desfrutando sempre da sua presença.
Nem sempre iremos aprender dentro dos seminários, dentro das igrejas, dentro do esboço de escolas dominicais. Vamos compreender Trindade Santa, porque é um assunto dificílimo de fazer uma compreensão direta, mas nesse trimestre da escola dominical nós já conseguimos fazer isso. No final do ano passado, desculpe, na escola dominical conseguimos dar um esclarecimento acerca da Trindade Santa, mas muitas e muitas pessoas já têm dúvidas. Então devemos ter esse tema, Trindade, ser estudado sim, mas principalmente com uma intimidade, desfrutando da presença de Deus, já que esse assunto é um mistério que é reservado à eternidade. Nós temos pressupostos, nós temos argumentos, mas mesmo assim faltam ainda algumas respostas. Mas, como eu falei, a teologia prática ela insere um campo de linhas gerais, não algumas linhas específicas, como estão as matérias que eu acabei de falar. E as perguntas o que está acontecendo? Por que está acontecendo? O que deveria estar acontecendo e como reagir ao que está acontecendo. E isso nós vamos estudar no processo, que é a unidade 4. A próxima aula nós vamos dar algumas respostas a estas perguntas. Não de forma total, mas pelo menos abrir um leque de possibilidades de compreensão, já que iremos falar sobre métodos de interpretação, como por exemplo o especulativo. Então vamos tentar responder esses questionamentos na próxima aula, se Deus quiser e em nome de Jesus. Queridos, para a aula não ficar muito enfadonha, muito extensa, vamos encerrar por aqui hoje em nome de Jesus. Estamos lá no chat do nosso WhatsApp e também lá no Facebook. Qualquer dúvida, pergunta, entre em contato conosco. Alguns irmãos já fizeram algumas perguntas na aula passada, nós já respondemos. Outras pessoas tivemos que deixar para responder mais adiante, porque temos que ter mais subsídios. Mas estamos sempre interagindo com os alunos no nosso WhatsApp. Continue falando, perguntando, que nós estamos sempre prontos para responder a todas as indagações, todas as perguntas, tá bom? Deus ajuda a todos. Se Deus quiser, em nome de Jesus, estaremos na próxima aula, o processo unidade 4, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém e graças a Deus.